Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet no nosso site. Mostro aí para você, futura.org.br, o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação e aqui na seção de vídeos encontrar todas as melhores entrevistas que apresentamos ao longo de todo o ano. Você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrado aí o seu comentário também. Bom, e o verão já vai começar e é época para planejar aquela viagem inesquecível. E os recursos tecnológicos podem ajudar a encontrar opções de viagens para todos os gostos e para todos os bolsos. Mas como escolher o destino mais adequado às suas preferências, comprar passagens e estadias com as melhores condições? Quais serviços digitais podem ser uma mão na roda aí para você aproveitar ao máximo a sua viagem? No programa de hoje vamos falar sobre blogs, sobre sites, sobre aplicativos que ajudam os turistas a não se meterem em roubadas em programas furados e sim se divertirem muito durante o período de férias. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Renan Hubert. Ele é porta-voz da TripAdvisor aqui no Brasil. Do meu lado está a Sutmi Guibert, que é diretora de integração da Associação Brasileira de Blogs de Viagem. E também conosco aqui no estúdio está o Beto Largman, nosso consultor de tecnologia do canal Futura. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Mande comentários, perguntas, dúvidas, sugestões aí, se você também conhece algum aplicativo, um site, um blog que você quer compartilhar aí com o mundo, mande para a gente nas redes sociais. Você tem aí primeiramente o facebook.com, que eu coloco agora na sua tela para você acessar. Canal Futura Oficial é o nosso perfil. E também mande tweets para a gente marcando o perfil @canalfutura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone e de qualquer parte do Brasil diz que aí 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Su, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bom, Beto? Tudo certinho. Tudo bom, Renan? Bem-vindo. Obrigado. Quero começar aqui mostrando para você de casa o site do TripAdvisor na sua versão brasileira, tripadvisor.com.br. Esse aqui que se tornou aí um dos líderes no mundo em relação a dicas de viagem, representado aqui pelo Renan. Eu quero começar sabendo de você, Renan, como é que começou o TripAdvisor? O TripAdvisor começou há quase 15 anos atrás, em Boston, nos Estados Unidos. Na verdade, era um escritóriozinho em cima de uma pizzaria, há muito tempo atrás. Bom, muito tempo atrás para o mundo da internet, né? 15 anos atrás no mundo da internet é bastante. E hoje já somos mais de 3 mil funcionários, mais de 300 milhões de usuários únicos no mundo inteiro. Então, o pessoal que viaja e acaba ali sempre utilizando essa plataforma como uma referência. E muita gente começa a planejar suas viagens a partir das dicas que estão disponíveis nesse site. Exatamente. A missão do TripAdvisor é ajudar o viajante a preparar e realizar uma viagem perfeita. A gente sabe que aquele momento de férias é muito importante para todos nós, ou quando você viaja a trabalho também é um momento super importante, você não tem muito tempo, o tempo é precioso e é com isso que o TripAdvisor ajuda, com os comentários de viajantes sobre hotéis, atrações, restaurantes, enfim. Muito bom. Sudmi, outro espaço que vem crescendo cada vez mais é o espaço dos blogs na internet, né? Cada um de nós que gostamos de viajar, a gente entra na internet, acaba relatando ali muitos detalhes da viagem, a gente quer compartilhar com o mundo. Agora tem os blogueiros que se tornaram profissionais nessa questão de relatar os melhores e os piores pontos de cada local, de cada viagem. Como é que essa comunidade tem crescido e também serve de auxílio para, de repente, quem está começando a viajar, o brasileiro está começando a sair mais do país também, então para ter uma referência de como ir e como ir melhor e mais tranquilamente, como é que os blogs têm ajudado? Exatamente, os blogs são muito pessoais, né? São experiências pessoais, mesmo os blogueiros profissionais, tem sempre um cunho pessoal, eu fui, eu vi, eu fiz, e isso tem uma marca um pouco diferente em relação a uma revista, um jornal, que são matérias mais genéricas. Então, o leitor ele tem gostado muito desse touch, desse toque pessoal nos textos. E aí, o que você falou, a gente gosta de compartilhar cada vez mais, as pessoas têm criado cada vez mais blogs, e aí nisso tudo nós acabamos criando uma associação brasileira de blogs de viagem, de tantos blogs que existem justamente para criar um pouco algumas regras, temos um código de ética para ter
parâmetros tanto para o leitor quanto para o mercado de blogs e os blogueiros também terem parâmetros para crescer. Muito bem, deixa eu mostrar então o site, vai aparecer na tela para você, que é o site da associação, é citada aqui pela SUTMI, que é a Associação Brasileira de Blogs de Viagem, abbv.net.br. Está aqui para você poder acessar e também seguir nas redes sociais as novidades aí dos blogueiros viajantes. Você de casa, aí, como eu já disse, pode e deve mandar o seu recado para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Já tem um recado que chegou aqui para a gente da Maísa pelo Facebook. Obrigado, Maísa, pela participação, pela companhia aqui nessa tarde. Ela conta que pesquisa muitos preços pela internet, mas diz que não confia ainda em comprar nada, em colocar lá os dados do cartão de crédito dela. E diz que segue agências de viagens nas redes sociais. Aí eu quero saber do Beto, é um grande desafio para as agências de viagem tradicionais se manterem relevantes nos dias de hoje, né? A gente sabe, como dissemos aqui, esses sites de troca de informações, eles acabam fazendo o trabalho que antigamente era o agente de viagem que fazia, de pesquisar o melhor hotel, de dar sugestão de roteiro, de dizer em qual localidade, em qual bairro a cidade a pessoa poderia ficar mais tranquila, ter acesso aos locais de visitação. Então, como é que uma agência de viagem tradicional, como as que a Maísa compartilhou aqui com a gente, que ela ainda segue, ainda se tornam ou podem se tornar relevantes frente a esse mercado que está cada vez mais diverso? Eu acho que elas têm que buscar nichos e elas, em última instância, são portos seguros para quem não quer arriscar nada, né? Se bem que já houve casos no passado de pessoas lesadas, enfim. Mesmo em agências de turismo tradicionais, enfim, mas são lesando os clientes. São locais onde há uma tradição, uma referência, uma experiência, né? E para aquela pessoa que não quer ter trabalho, porque eu acho isso uma curtição, na verdade não é um trabalho, né? Pesquisar sobre sua viagem, mas assim, às vezes a pessoa não tem tempo ou tem um pouco de receio, então acho que para esse tipo de pessoas as agências sempre vão funcionar bem e vão atender bem, né? Uhum. Agora, só que hoje você tem um arsenal de instrumentos, de ferramentas, de aplicativos que facilitam a você ter uma experiência personalizada, né? E que você vai desde o planejamento ou da escolha do lugar onde você vai até a compra, né? Os sites e aplicativos de compra de passagens, de estadia, né? TripAdvisor, que você vai ver se esse hotel é bacana mesmo, tem a ver com o que eu estou esperando, né? E até durante a viagem em si, porque hoje você tem um smartphone que é ligado ao sistema de geolocalização, GPS, que tem inúmeros aplicativos, que depois eu vou falar aqui mais para frente no programa. Tem um deles que, na verdade, até se tornou muito popular em quem usa redes sociais, que já conhece. O Beto selecionou alguns aqui que ao longo do programa a gente vai mostrando. Eu quero mostrar já o primeiro, que é o Foursquare. O Foursquare é sensacional. O que é o Foursquare, para quem não conhece, Beto? O Foursquare é uma rede social onde as pessoas vão aos bares, restaurantes, hotéis, pontos turísticos e dão as suas opiniões, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar novo, eu abro o Foursquare e vejo o que tem em volta e leio as opiniões para entender mais ou menos o que é legal, para não cair em roubada, esse restaurante é caro, ou aquela praia é famosa, mas não é a praia bacana para você. Então, eu acho que o Foursquare é muito interessante nesse sentido. Existem outros aplicativos com essas funções, mas o Foursquare virou meio que também, da mesma maneira que o TripAdvisor, meio que uma referência. Né? Aqui eu estava mostrando o site enquanto o Beto explicava e já tem aqui os lugares mais populares, por exemplo, em restaurantes, em cinema, e os lugares mais em alta no Rio de Janeiro, está aqui em cima. Pedra do Arpoador, de fato, um dos locais mais visitados do Rio e dos mais belos aqui da capital fluminense. Também a Praia de Ipanema, Teatro Municipal e por aí vai, Centro de Tradição Luiz Gonzaga, a Feira dos nordestinos aqui na Zona Norte do Rio, que é bem bacana, e uma série de outras dicas que normalmente não apareceriam, talvez, num guia tradicional daqueles convencionais que você comprava na livraria, mas que acabam aparecendo aqui pelas experiências dos usuários. Eu quero voltar a colocar aqui na tela para você de casa o TripAdvisor novamente, que você pode entrar aí e ver aqui que você tem já
a questão de hotéis, voos, aluguéis por temporada, restaurantes, destinos. Você coloca o local onde você vai, a data de chegada e de partida, pode localizar hotéis. A partir desse espaço de troca de experiências, também virou um espaço onde os próprios hotéis e restaurantes podem anunciar, né, Renan? Então há essa questão da compra de espaço, de que forma isso acaba interferindo ou não o conteúdo mostrado no site como o TripAdvisor? Essa parte de compra de espaço e exposição de marca não interfere em nenhum momento com o conteúdo. O conteúdo do TripAdvisor ele é 100% gerado por viajantes, ou seja, é através dos comentários dos viajantes e das classificações dadas pelos viajantes que o ranking do TripAdvisor é feito, tanto de hotéis, restaurantes e atrações. Já para o lado dos negócios, né, dos hotéis, atrações, os donos de restaurantes, eles utilizam o TripAdvisor como uma ferramenta de trabalho. Então, através dali você pode ver o que você pode melhorar na tua propriedade, o que você está fazendo legal, o que você pode melhorar ainda mais, conhecer um pouco da concorrência, ter realmente um feedback do usuário, do frequentador. Né? E há, de certa forma, também uma validação do peso do voto de cada usuário? Como é que vocês classificam? Cada usuário tem o mesmo peso na votação? Ou alguém pode, enfim, criar mais de um perfil, supostamente, mas tem aqueles usuários mais contínuos, mais fiéis do site? Como é que é feita essa regulação? Olha, o TripAdvisor ele tem vários perfis de usuários. Então, quanto mais comentários o usuário recebe, mas ele recebe como os badges, né, como umas medalhinhas. Então, o outro viajante que está lendo os comentários, ele pode ver se aquele viajante é um viajante que escreveu muitos comentários, que já esteve em muitos países, até porque você lê os comentários para se identificar, saber se aquele viajante que escreveu aquele comentário tem um perfil parecido com você ou não. Porque, de repente, se você está procurando viagem com a tua família, talvez um viajante a negócios não seja o melhor comentário, porque não é a experiência que você quer, né? Então você lê o comentário e entende um pouco mais. Em relação aos blogs, tem muito disso também, né, Su? As pessoas buscam alguém com qual elas se relacionem de alguma forma. O perfil, exatamente. Eu sou especificamente blogueira no nicho de viagens em família. Então é o que ele falou, assim, alguém que viaja em casal ou sozinho, mochileiro. O mochileiro não vai se adequar ao perfil do que você sugere. Exatamente, os hotéis que eu visito ou os destinos que nós vamos não são obrigatoriamente os mais interessantes para outros perfis. Mas são vários perfis de visitantes. Exato, inclusive no TripAdvisor a gente oferece vários filtros. Então você pode sempre filtrar, olha, eu quero um hotel para casal, que seja um hotel pequeno e dentro de tal orçamento aproximado. E aí o site ele autofiltra de acordo com os comentários dos outros viajantes. Ou se você está viajando sozinho, quer compartilhar quarto, no caso de um hostel, de um albergue, também coloca lá, coloca o valor mínimo e máximo que você está a fim de gastar, então você acaba ajudando você e poupa muito tempo, né? Exatamente, a gente tem vários tipos de propriedades, então desde os hotéis, né, conhecidos como hotéis realmente, até os bed and breakfast ou pousadas e outros alojamentos especiais, como campings, hostels, de todo tipo. Muito bacana. Eu adoro as hospedagens diferentes, então, tipo, casa na árvore, no barco, eu acho super legal com crianças, assim. Esses eu sempre olho, não é? Agora, em relação a essa questão dos blogueiros, né? A gente sabe que em várias áreas também os blogueiros, a partir da experiência deles de colocarem seus relatos pessoais, atraíram a atenção também de patrocinadores. Como é que vocês, a partir da associação, dividem isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes um patrocínio em cima de um comentário pode ter um peso diferente de um comentário, enfim, simplesmente... Essa foi uma das necessidades principais da BBV, quando nós criamos, que foi criar um código de ética, de transparência. E então, quando nós temos várias viagens patrocinadas ou posts patrocinados e que são sempre indicados com hashtag advertising. É propaganda. É propaganda paga, né? Propaganda paga. Então, se eu falo de um hotel, você vai saber que eu fui paga para isso. Aí, se você me conhece, vai saber que eu tenho uma opinião, enfim, mas vai saber que eu fui paga. Em relação a outras coisas que são simplesmente o que nós chamamos de um apoio, então é um brinde, somente uma estadia, mas tudo é sempre avisado ao leitor. Transparente. Transparente, exatamente, porque a gente
tem essa necessidade, tem tantos blogs hoje que falam tantas experiências, eu acho necessário contar para o leitor o que foi pago, o que não foi pago. Nessa era da internet, na verdade, a informação vai acabar aparecendo, então se você não for transparente com o seu leitor, você perde a credibilidade e ele não volta mais depois. Não tem jeito, exatamente. Sem dúvida. Tem várias perguntas chegando para a gente aqui. O Daniel Rodrigues, primeiramente dizendo que está achando nossa discussão muito interessante aqui para a vida dele. Então, valeu, Daniel. A gente espera aí contribuir para a sua programação de férias, que você consiga ter todas as dicas aqui dos nossos convidados. O Fernando, também pelo Facebook, ele pergunta, Renan, o que diferencia uma busca sobre um local usando o site como o TripAdvisor de um site comum de busca como um Google? Se ele colocar o nome da cidade, o que vai vir de resultado diferente? Vai chegar em primeiro. O TripAdvisor mesmo. vai sair em primeiro, realmente. Mas acontece que o TripAdvisor ele é muito mais focado na experiência. Então, se você colocar num site de busca Rio de Janeiro, pode sair qualquer coisa sobre o Rio de Janeiro. Pode sair história, ou eventos, ou pode sair realmente alguma coisa sobre viagem, ou pode não. Pode sair do tipo transporte no Rio de Janeiro, ou qualquer outra coisa relacionada com a cidade. O TripAdvisor, ele especificamente vai mostrar coisas que você pode fazer na cidade, atrações especificamente, restaurantes, os hotéis, obviamente, se você não é da cidade. E também a gente tem uma seção muito utilizada, que é o fórum. O fórum do TripAdvisor, você pode fazer qualquer pergunta lá sobre um destino, uma atração, qualquer coisa relacionada à viagem, e outros viajantes e especialistas em viagem vão responder. Então, do tipo, como eu chego de forma econômica de Galeão a Santos Dumont, por exemplo, ou de Congonhas, ou que dia abre tal museu, e de repente você não encontra essa informação em outro lugar na internet. Sempre alguém vai responder. Então isso é muito bacana. É como se fosse um consultório online de um especialista, né, resolvendo essa questão. Totalmente gratuito. Muito bacana. Falamos aqui muito sobre o uso da tecnologia, sobre como os smartphones, os tablets podem ajudar você durante as viagens. E Beto, tem dicas aí de aplicativos que ajudam você, inclusive, a ter conexão Wi-Fi de graça enquanto estiver viajando. Esse é um grande gargalo, né? O cara que está viajando, ainda mais se é fora do Brasil, ele tem que avaliar muito bem com a operadora dele a questão do roaming, né? Aquele que você paga para não tomar um susto. Tem muita gente que não se liga nisso, e você usar um Google Maps, por exemplo, quando você está lá fora, isso consome muito dos dados. Uma dica que eu posso dar, inclusive, pessoalmente, em vez de usar o seu número daqui, você chega lá fora e habilita um número de fora que sai muito mais barato, você consegue ligar. Mas depende do lugar. Depende do lugar, claro, do telefone se for desbloqueado ou não. E do tempo que você for ficar lá. Então, você tem que observar isso, né? Se você fica um período maior do que 10 dias, já começa a ficar interessante essa compra do chip local. Do chip local. E assim, esses aplicativos, todas essas dicas que eu dou aqui, elas funcionam muito mais quando você tem o acesso à rede de dados no local onde você está visitando. Mas o primeiro aplicativo, então, é justamente para você procurar locais onde tem Wi-Fi grátis. Que vamos colocar na tela enquanto o Beto explica, é o Free Wi-Fi. Free Wi-Fi Finder, que ele funciona muito bem para fora do Brasil. E eu até fiz uma experiência aqui, como se fosse um turista no Rio, e o Mandic Magic é mais interessante porque é um aplicativo brasileiro, do Alexander Mandic, que é um cara fera aí de internet, pioneiro, e encontrei melhores resultados em relação ao Rio. Então, acho que no Brasil, o Mandic Magic, fora do Brasil, o Free Wi-Fi, para você encontrar esses locais onde você vai ter o Wi-Fi grátis. Os aplicativos de mapas são sempre importantíssimos, Google Maps, e você tem alguns que você consegue baixar os mapas de onde você vai offline, então você não precisa ter a conexão. Isso é uma mão na roda, né? O Foursquare, que já falamos aqui, o Infraero, para quem vai viajar, para saber se o teu voo está no horário, né? Para você não se perder com isso. Tem o tradutor Google, que é maravilhoso, que na hora do vamos ver, você está no desespero, você pode digitar ou pode falar em português e você mostra, e você já está na língua. Eu fiz uma experiência aqui em italiano perfeitamente, funcionou certinho. Tem um chamado Sit or Squat, or Squat, que é sentar ou agachar,
que é uma busca de toaletes públicos. Um grande problema. Interessante. Né? Ainda não tem uma base de dados muito grande, mas é interessantíssimo. Que inclusive tem os comentários dos banheiros, não é? Exatamente, também tem comentário, exatamente. Falar dele. Exatamente. E tem um para quem gosta de realidade aumentada chamado Where To, que você pega, tem em português, que você pega o teu smartphone e você vai olhando o horizonte e vai aparecendo um monte de dicas, né? Vão aparecendo. Isso é bacana, eles dizem, tipo, vai para a direita, vai para a esquerda, para tal lado tem tal atração. Isso, exatamente. O cinema está ali, as praias são ali, a estação de trem, é muito legal isso. O Kayak é um bom aplicativo para procurar preços de passagens, eles te mostram a tendência, olha, essa passagem que você quer está em uma tendência de alta, compra agora. O TripAdvisor. Inclusive, o TripAdvisor tem uma série de aplicativos, né? Os aplicativos do TripAdvisor foram baixados até hoje mais de 140 milhões de vezes, a cada minuto são 29 downloads. Mas o interessante, você tocou, Beto, no ponto do roaming, né? O TripAdvisor, o aplicativo principal do TripAdvisor, que é TripAdvisor, chamado TripAdvisor, ele tem a funcionalidade também de baixar, então você pode, obviamente, fazer o download do aplicativo e aquele destino que você está indo, que você vai viajar, você baixa a informação. Ele fica salvo, você não gasta dados de rede. Só explicando para quem tem caso entender, o roaming exatamente é essa carga de volume de dados que você vai pagar usando a internet do seu celular fora do país ou fora da sua área de cobertura. Então isso pode sair muito caro. Se você deixa habilitado essa função roaming, procure aí nas configurações do seu smartphone antes de viajar, desabilite essa função para não vir aí com uma conta do telefone muito mais cara do que a viagem como um todo, dependendo do tempo que você ficar fora da sua área, né? Inclusive, e o outro aplicativo que nós temos, que é o City Guides, que é o aplicativo inteiro, offline, sobre o destino. Então você escolhe o destino antes de viajar, faz o download também da informação e ali você vai ter no teu celular. Além disso, uma outra funcionalidade parecida com as que você comentou, Beto, o aplicativo do TripAdvisor ele tem mostre-me aonde. Então, por exemplo, a gente está aqui, qual que é o restaurante mais legal recomendado pelos milhões de viajantes do TripAdvisor? Ele mostra na proximidade e te mostra como chegar lá. Então, são os milhões de viajantes falando para você, vá nesse lugar, ou já que você está perto de Copacabana, almoce aqui. Enfim. Muito bacana, de fato, nessa era da informação, é todo mundo compartilhando conhecimento e ajudando aí para que a gente consiga ter uma vida mais plena, mais fácil, com as melhores dicas possíveis. A gente já está aqui chegando no finzinho do programa, só registrando a Efigênia Duarte, compartilhando com a gente aqui as dicas dela, falando como você também, que ela gosta de viajar com crianças. Ela disse que o Viajando com Pimpolhos é um blog que ela gosta muito, então fica a dica aí para quem gosta de viajar com a família. E outras perguntas chegaram aqui, mas a gente não vai ter tempo, infelizmente, de responder a todas, mas eu quero rapidamente dicas aqui. Quem está se planejando agora, véspera de Natal, Ano Novo, dica fundamental antes de sair de viagem. Documentos das crianças. Isso aí é fundamental, documento, um pouquinho de organização, olhar o TripAdvisor, os melhores hotéis, os kids friendly, os restaurantes, mas documento. Muita gente esquece um pouco os documentos das crianças. Fazer um checklist antes de sair de casa. Muito bom. Renan? Bom, do TripAdvisor a gente sempre fala, antes, quando começa a planejar o destino, olha o TripAdvisor, encontre as melhores promoções, os melhores hotéis. O TripAdvisor você não pode reservar, mas você reserva através dos nossos parceiros, com links para os nossos parceiros. Então, olha lá, escolha os melhores hotéis, as melhores promoções de passagens aéreas, leia os comentários sobre os milhões de viajantes e você vai saber o que está acontecendo no destino um pouco antes de você chegar lá, para não ter surpresas negativas e aproveitar ao máximo a tua viagem. Muito bom. Beto, dicas antes das férias? Então, é planejamento, né? Planejamento. Um bom aplicativo para isso chama-se Evernote, que você já pode fazer. Eu tenho aqui minha listinha de checklist de viagem, de remédios, a documentos, a deixar recado na secretária eletrônica, a suspender jornal. Tudo isso planejamento faz da viagem uma viagem muito mais bem aproveitada. Muito bom. Então, Beto, Renan e Su, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje aqui. Você de casa, a gente espera de fato ter ajudado você a planejar suas próximas viagens, quem sabe aí já nesse fim de semana, véspera
do feriadão do Natal aí. Vá com calma, vá com tranquilidade e aproveite muito. Eu te espero aqui então de segunda a sexta no Conexão ao vivo às 2h30 da tarde. Nós temos representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Semana que vem eu tô fora alguns dias, Larissa Werneck estará aqui, mas na semana do Réveillon a gente tem encontro marcado aqui ao vivo. Um abraço para você e até a próxima.